Começamos já mostrando o Diogo. Olá, meus queridos, tudo bom? Boa noite, aqui é o Robinson. Nós estamos aqui com mais um episódio do Pleroma Talk. Eu queria conversar hoje, vocês já viram aqui, Dr. Diogo, que é um pneumologista, né? Nós queremos trocar uma ideia hoje, conversar a respeito das experiências dele, daquilo que ele tem atendido aqui em Ponta Grossa, né? E queria que ele se apresentasse aqui um pouquinho, falasse dele, da formação, de onde ele é, de onde ele estudou, de onde ele fez pneumo, como é que foi que ele chegou aqui em Ponta Grossa, né? E daí nós vamos trocando uma ideia. Boa noite. Queria agradecer pelo convite, Robinson. Que é isso, querido? Eu que agradeço ter vindo. Então, meu nome é Diogo Bubiniak, tá? Eu sou natural de Canoinhas, Santa Catarina, legal. Tá? Fiz minha faculdade em Blumenau, tá? Os 6 anos de medicina. Aí eu vim para cá, para Ponta Grossa, para fazer clínica médica na Santa Casa, tá? Terminei a clínica médica e fui para Curitiba fazer a especialização, a residência em pneumologia daí. Aí acabei voltando para cá para atuar aqui na cidade. Você já estava casado, né? Nessa história? Eu casei na residência. Você casou na residência quando eu era residente de clínica. De clínica. De clínica tá médica. Certo, até para entender, né? Se voltou por causa da esposa, né? Ela também era de lá, A minha esposa também é de lá. Ela também é de lá. E vocês se conheceram aqui? A gente estudou junto, no primário. Nossa, é uma história antiga, então. História antiga. Que legal. A gente estudou junto em Canoinhas e daí a gente foi se reencontrar na faculdade. Que legal, cara. Começou a namorar na faculdade. Poxa vida, que história bonita, que história legal. Mas, Diogo, fala uma coisa para mim. Estava conversando com você aqui até um pouco em off, né? Não tem como não perguntar isso para você. Como é que foi aquele período do Covid, que foi uma correria para vocês, né? Os pneumologistas aqui ficaram tudo doido, né? Porque houve um aumento grande das responsabilidades, o perigo, aquela questão de você não ter ainda um tratamento definitivo, a ansiedade das famílias, depois começou a ter aquelas incidências grandes, mortalidade, abrindo UTI, vocês ali na linha de frente. Como é que foi toda essa experiência, esse período? Eu falo assim que foi a pior época da minha vida, né? Eu nunca trabalhei tanto na minha vida, né? Eu acredito. Que assim, foram 3 anos, uma doença nova, né? Difícil. Que ninguém sabia o que fazer. E aí teve aquele racha, aquela polarização, né? Do que usa medicamento e que não usa, né? Tá? Aí, assim, além de ser uma doença infecto-contagiosa, em alguns casos graves, a gente tinha o problema do isolamento, tá? E assim, o pior era a família não poder estar junto do paciente, né? Tá? Então, assim, era muito complicado o paciente internado, tá? Eu cheguei a ter 40 pacientes, 50 internados no meu nome e eu não tinha tempo de conversar com todos os familiares, tá? Então, assim... Até porque é um absurdo de gente internada. Isso, meu tá? Deus, a demanda é muito alta. Em alguns pacientes eu já passava a visita e já falava, como você tá bem, se você puder pegar o celular e conversar com a sua família, que eu não vou ter tempo de ligar e explicar o que está acontecendo. Eu tentava fazer com que o próprio paciente conversasse com a família. Facilitava, né? Naqueles casos mais graves que eu via que estava piorando, aí a gente entrava em contato para falar o que estava acontecendo. Aí já tinha que conversar um pouco mais. Que tinha risco de piorar, né? Tá? Ou se a família estivesse reclamando muito, a gente acabava conversando para também dar uma amenizada, sabe? Até para Mas eu acalmar, acho que o pior era a agonia que a família tinha de não saber notícias, sabe? E a angústia também, né? Tudo novo, tudo surgindo, muita especulação, todo mundo... A gente teve um período muito difícil, né, Diogo? A polarização de um lado, do outro, trata, não trata, dá remédio, não dá remédio. Tanto assim que foram feitos até termo de consentimento para dar a medicação, né? Tá? Então, assim, você perguntava se o paciente, você quer usar hidroxicloroquina, azitromicina, ivermectina, tá? Quero. Você dava o termo de consentimento para assinar, porque assim, não tinha nada comprovado cientificamente, tá? É verdade. Então, alguns pacientes queriam que fizessem e outros não queriam, tá? Então, assim, era uma coisa que você ficava... Não tinha o que fazer. nada, né? Não
tinha algo que desse isso aqui é realmente vai tratar. Exato. E eu imagino vocês nesse meio do caminho aí, rebolando de um lado para o outro. Sim. Né? Muita gente teve que ficar nas UTIs, Sim. né? Tiveram que aumentar muito, né? Os leitos. E assim, era agoniante você ver o paciente bem num dia e no outro piorando, com 15 litros né? de oxigênio ou sendo entubado, sabe? Assim, e não tinha o que fazer, né? Era esperar a evolução da doença, né? Tá? E fala uma coisa para mim, desses período todo aí, você chegou a trabalhar em UTI também, né? Sim. Cheguei E a fazer também lá alguns difícil, plantões. né? Sim. Aquela angústia de quem consegue vaga, quem não consegue vaga, vai abrir leito, não vai abrir leito, tem respirador. Eu tenho uma história que eu peguei um plantão, que assim, eu peguei 6 horas de plantão, das 7 da manhã a 1 da tarde, para ajudar na escala. Nesse período, ia descendo os pacientes, sabe? O paciente estava mal na ala, descia para UTI. Nesse período, eu entubei 3 pacientes. Você tá em 6 horas. Em 6 horas. E assim, era um negócio absurdo, sabe? Tá? Meu Deus do céu. Que você já não sabia mais o que fazer. E correndo e falando... E não tinha como, né? E cuidando dos outros pacientes ruins, entubados, sabe? Tá? Então, assim, desesperador. Foi um período que... E o que você, assim, atribui a melhora, né, dessa situação? Realmente foi a parte da imunização? Sim, foi a parte sim. da... Cada um pegando a manada, né? A imunização em manada? Eu acho que a vacina foi importantíssima. Foi fundamental, foi fundamental, tá? Lógico, hoje tem muito debate dos efeitos colaterais que ela pode ter tido, trombose, coágulo, tudo. Mas assim, a gente não pode deixar de falar que ela baixou muito. Facilitou, né? Sim, os casos graves, diminuiu os casos, né? Exatamente, tá? Então, assim, a vacina foi essencial para baixar, com certeza. E o que você pegou assim em consultório? O que você tem observado, visto assim no seu dia a dia de sequelas, né, relacionada à questão da Covid? Como é que você pode falar? Assim, eu falo que eu tive alguns casos milagrosos aí, tá? De paciente com acima de 80% de acometimento, 90, 95, que a gente faz a tomografia de controle e não tem nada. Tudo normal. Tudo normal, tá? E tem alguns pacientes que acabaram ficando com fibrose pulmonar, ficaram com algumas sequelas ali que a gente chama de atelectasia, né? Quando o pulmão gruda, tá? Então, assim, alguns fizeram quadros de bronquite depois, sabe, tá? Então, ficaram algumas sequelas pulmonares, mas não em todos os pacientes, sabe? Certo. Tá? E da vacina, você teve muito pouca complicação? Pouca complicação. Se for colocar na balança, não tem nem comparação, né? Tá. Porque se a gente pegar os casos antigos de infarto, embolia, AVC, é tudo meio parecido com os casos de hoje, tá? Então, não dá para colocar tudo na conta da vacina, sabe? Tá? Não dá para fazer Deve isso, né? ter alguns casos, lógico que deve, tá? Mas a gente não pode colocar todos os casos na conta da vacina. Então, nem a vacinação é importantíssimo nesse primeiro momento, né? Todos aqueles pacientes que são mais vulneráveis. Tanto que ainda hoje eu recomendo fazer a vacinação, né? Tá? Pacientes têm que vacinar do Covid e continuar com a vacinação. Porque até tratamento específico mesmo... Ainda não. Nada, né? Nada. De todos os estudos, nada ficou assim determinado, né? Nada mesmo. E pessoalmente, como é que foi esse período, assim? Eu digo assim que eu saía passar visita, nem via minha esposa e meus filhos, né? Saía às 5 da manhã. O seu menor ficou no final, né? Minha esposa estava grávida, isso, tá? Eu saía umas 5 da manhã, passava visita, aí vinha para casa almoçar, ia pro consultório. Aí eu chegava em casa e aí que eu começava a evoluir os pacientes. Você evoluiu de casa? De casa. Para dar tempo? Para dar tempo de fazer tudo. Ou seja, trabalhava o dia inteiro. Trabalhava o dia inteiro. Deus. As pessoas às vezes não têm essa noção de como foi, né? Esse período, houve muito pânico do outro lado, mas assim, falando assim até especificamente, né, da estrutura que... Vamos falar agora daquilo que você experimentou, né? Que foi o hospital da Unimed, né? Quantas equipes ali envolvidas, quantos colegas envolvidos, né?
corpo de enfermagem, né? As Sim. fisioterapeutas. Então, foi uma época caótica, né? Assim, porque, difícil, assim, né? Graças a Deus, vários médicos de outras especialidades ajudando, Ajudando né? também. Tanto na parte de internação quanto na parte de UTI, né? De intensiva, sabe? É verdade. Tá? Porque se fosse só pela especialidade, não tinha ia pessoal dar, né? suficiente. Não tinha. Vocês eram em 4, 3, né? 3 pneumologistas. 3 na Unimed. Cada um aí com uma porção. 300 pacientes. Tanto que no começo, todo mundo passava todos os dias, né? Tá? Assim, sábado, domingo, não tinha folga, tá? Depois, lá pra frente, quando deu uma diminuída, a folga conseguia dar uma trabalham, segurada. Exatamente. Até foram reduzindo também as UTIs, né? Isso. No começo chegou a ter 3 ali, 3 né? UTIs na Unimed. Meu Deus do céu. 3 equipes rodando. E tudo... Porque às vezes as pessoas não entendem, né? Mas o paciente que estava internado, na característica desse hospital, ele não fica internado para a pessoa que está dentro da UTI. Ele fica internado sobre a sua responsabilidade, né? Então, era muito paciente, realmente. Sim. Meu Deus do céu. Foi um período difícil, então. Cada paciente tem sua peculiaridade, né? Tá? Então, assim, tem as comorbidades que você tem que ficar de olho, diabetes, pressão alta, insuficiência renal, tá? Então, a gente acabava cuidando de tudo um pouco, acabava vendo tudo, né? Tudo. Até porque tinha muito colega também inseguro, né? Em lidar com esse tipo de paciente. Você estava ali na linha de frente. Interessante, né, Diogo? Deus amado. E, querido, falando agora um pouquinho aí, saindo dessa época, né? Voltando à parte de consultório, né? Voltando à parte de atendimento. Agora nós estamos entrando numa época de frio, né? Que começa aí as patologias respiratórias, né? O que você tem visto? O que você se preocupa? Quem são os pacientes aí que são mais vulneráveis, né? O que você pode falar? A maior parte do consultório nessa época é tosse. Tá todo mundo tossindo, né? Mudou o tempo, ataca a tosse em todo mundo, tosse né? Para todo mundo, é verdade. Mas assim, outras coisas que vão no consultório, né? Investigação de falta de ar, aqueles pacientes que atacam de asma, né? Época que descompensa, né? Esses pacientes que atacam de enfisema, de POC, né? Tá? Então, assim, basicamente é isso o consultório, né? Tá? Mas agora, com as mudanças climáticas, é muito mais resfriado, muito mais os quadros virais, sabe? Tá? Que acabam indo, tá? E os grupos, assim, mais suscetíveis, né? Sim. Mais os menores. Você atende até que idade? Eu atendo geralmente a partir dos 10 anos. Dos 10 anos. Tem muito asmático ali também, né? Sim, tá. E os mais idosos também, né? Os imunossuprimidos, né? Tá. Que são os... Então, nesses pacientes é importantíssima a vacinação. Não só para Covid, né? Tá? Não, né? Agora... É importante eles vacinarem de influenza, de coqueluche, de herpes, tá? Acima de 65 anos, o vírus sincicial respiratório, né? Tá? Então, de pneumonia, né? Tem a vacinação antipneumocócica, tá? Então, o ideal seria o idoso já ter o calendário de vacinação completo, né? Então, acima de 65 anos, tem essas vacinas que você falou que são especiais, mas não estão dentro do sistema de calendário convencional. Exatamente. Quais são essas vacinas, então, Diogo? Fala aí pra gente. Para pneumonia, né? Antipneumocócica. Hoje em dia tem vários tipos, né? Tem a pneumo 23, que tem pelo SUS, inclusive, tá? Essa pneumo 23 precisa ser repetida em 5 anos, tá? E tem as pagas, que são a pneumo 13 e a pneumo 20. A pneumo 20 foi lançada no ano passado, tá? Certo. Que é em dose única, uma vez na vida. Poxa, tá? que legal. Aí da influenza, é recomendado vacinar. Essa tem pelo SUS para os pacientes acima de 60 anos e que tem comorbidades também, né? Você precisa do atestado do médico com o CID, né? Para liberar a vacinação, tá? Isso também é da pneumo 23? Também da pneumo 23. Também tem que ter um laudo específico falando... Isso, tá. Da coqueluche, seria interessante tomar, né? Porque também está dentro da... Isso, ano passado a gente teve um surto de coqueluche, né? Tá? Então, para adulto, lembrar que a vacina é a DTPA, que é uma vacina acelular, né? Tá? Que é considerada para adulto, é diferente da criança, tá? E essa não está, então, dentro do sistema? Não está dentro do sistema, tá? A gente toma sempre na infância a DTP. É verdade, tá? É verdade. Aí, e daí você pode ver o reforço. Prendendo mais um aí, vamos lá. E o reforço dela é a DT,
eles tiram o pertussis, então não é feito o não tem o reforço da coqueluche, tá? Então, por isso que talvez tenha tido o surto aí, agora. tá? Então, nesse ano, tá tendo, ou já estava tendo o Não, DTPA? eu acho que está sendo só paga, sabe? Ela não está pelo SUS. Ela foi autorizada pelo SUS para profissionais de saúde e idosos. E como é que foi esse surto de coqueluche que nós tivemos? Sim, coqueluche é uma doença que eu não tinha tido contato ainda, né? Porque eu não tinha visto, né? Tá? Então, eu fui estudar um pouquinho para poder tratar, né? Tá? Então, assim, era aquele paciente que chegava com aquela tosse que não parava mais e que daí fazia o guincho, que a gente chama, né? Tranca as cordas vocais e ele faz de não conseguir respirar. Então, aquelas placas, né? O desespero da família e do paciente era quando trancava, né? Que não vem a respiração, tá? E assim, é fácil de fazer o diagnóstico porque você pergunta, tá? Mas tranca, tá? Então, vinha muitos pacientes que eu perguntava coqueluche, né? Tá? Já começava ali o tratamento. E o duro assim, que você faz o tratamento é com a azitromicina, só que mesmo com a azitromicina ele pode ficar com tosse durante um longo período, tá? Pode ficar com tosse até 6 meses, tá? Então, assim, é agoniante mesmo, sabe? Com essa característica ainda da tosse, nada melhora, nem aí a gente coloca antitussígeno, corticoide, bombinha, codeína, tenta de tudo para amenizar. Para ajudar. Mas alguns pacientes só que acabam desenvolvendo essa tosse mais persistente. Sim, tá. Meu Deus. E é interessante que eu peguei vários casos do paciente com coqueluche que devido à força da tosse faziam fratura de costela. Você tá brincando? Peguei uns 4, 5 pacientes com fratura de costela. Caraca. Por causa da tosse. E aí incapacita o paciente, né? Porque é uma dor absurda, né? Aí a tosse piora a dor, que piora a lesão. Que, meu Deus do céu. E não tem o que fazer, não tem como engessar, não tem cirurgia, não tem... Meu Deus. É só costela analgesia. É difícil. Costela é uma situação difícil. E esses pacientes agora deram... Esse ano, a princípio, deu uma segurada, segurou né? Nada, bastante. Né? Bem melhor, assim. Ninguém ainda... Ninguém. Bem poucos casos. Que interessante isso. Até por conta... Você acha que por conta de vacina, não? Eu acredito que não. Você acha que foi uma coisa sazonal ali, sabe? E acaba agora diminuindo. Mas acho que ainda aparece de novo. Mas vale a pena para aquelas pessoas... Sem dúvida. DTPA, que é a celular, você falou? A celular. Só vacinação em clínicas daí, né? Que são as clínicas de vacina particulares que tem na cidade. Tá. Isso acima de 65 anos, você falou, né? Mais alguma coisa assim? Na verdade, assim, se você tiver comorbidades e se você tiver condições financeiras, é bom tomar, né? E essas comorbidades, então, vamos lá conversar com a galera. Quais seriam elas? Diabetes, hipertensão, gordinhos, insuficiência cardíaca, obeso, doenças respiratórias, doenças cardíacas, doenças renais, tá? Imunossuprimidos, neoplasia, câncer, né, no caso, tá? Todos esses aí valeriam a pena tomar todas essas vacinas que você tem falado para tentar evitar o problema, né? Porque a parte infecciosa do ponto de vista da bactéria é aquilo lá que você falou, é uma infecção bacteriana. Mas a viral, a gente, às vezes é até mais desesperador que você não tem muito o que fazer, né? A viral, quando interna muito feio, né? O pulmão branco... Pessoa com falta de ar, tosse e não tem remédio, né? É esperar, cuidados de suporte que a gente fala, né? Oxigênio, remédio para tosse, né? E esperar, né? O único vírus que ainda que tem um remédio é o influenza, né? Que a gente usa o Tamiflu. Que agora é controlado ainda, né? Eles seguram, né? Isso, que o Tamiflu... Tomava na farmácia, João. É indicado tomar nos primeiros 3 dias da doença, né? Tá? Senão não adianta mais, né? Passou do período. Eu lembro que quando teve o primeiro surto de H1N1, eles recolheram, né? Todos os... E tem que ser, né? Porque daí eles fazem com a medicação com muito mais critério, né? E não pode faltar, né? Para aqueles que têm realmente a indicação. Às vezes as pessoas não entendem quando você fala da manifestação viral ser mais complicada, é por conta da resposta, né, de cada organismo, né? Exato. Conversa um pouquinho sobre isso. Que, na verdade, assim, o vírus, tá? Quando você pega e você tem alguma comorbidade, alguma doença por trás, câncer, insuficiência cardíaca, tá? Alguma doença, ele pode fazer uma maneira muito mais grave, tá?
E aí muitos pacientes acabam sendo entubados, acabam pegando uma infecção secundária em cima, tá? Então, por isso que os pacientes que têm comorbidades, eles têm que ser vacinados, tá? Porque a vacina vai evitar as formas graves da doença, tá? Então, assim, eu vacinei, eu não vou pegar a gripe. Não é bem assim. Não é bem assim, tá? Gripe você pode pegar, mas a chance de você fazer a forma grave é menor. É menor. Menor. Né? Isso aí é até importante, porque tem muitos aqueles pacientes que falam assim, mas eu tomei a vacina. Exatamente. E acabei pegando do mesmo jeito. Tá. Provavelmente, aquilo lá sempre vale a pena, porque ele não desenvolveu um quadro pior. Isso também é importante, né? A pessoa está entendendo que a imunização, ela serve para exatamente isso, diminuir os casos graves, né? Outro mito do vírus, tá? Que é importante falar assim que andar descalço, tomar água gelada, sair à noite, não pega gripe, tá? Não pega, tá? Para você pegar um quadro viral, você tem que ter contato com uma pessoa que está com o vírus, tá? Isso que você está falando, Diogo, eu acho que é tão importante, porque assim... às vezes a gente, aquela cultura, né, familiar e popular, né? A avó que fala para a mãe, né? Então não deixa esse menino sair desse jeito, cuidado para ele correr dessa forma. Mas muitas vezes não se preocupa com aquele idoso que está dentro de casa, com o netinho que chega gripado, Exatamente. né? O que você pode... Tá. Tanto assim que... Um dos principais vírus que as crianças pegam na escola é o vírus sincicial respiratório, tá? Que o vírus sincicial respiratório, ele tem um pico na infância, aí você vira adulto, diminui, na adolescência e no adulto diminui, e a partir dos 60 anos volta a fazer pico, tá? De gravidade, a gente fala, tá? Então, a criança pega na escola e geralmente transmite para o avô. Meu Deus, tá? do céu. E daí, nesses casos, pode fazer uma gravidade maior, tá? Tanto que o vírus sincicial respiratório tem uma alta mortalidade, tá? E ano passado foi lançada a vacina para vírus sincicial respiratório, tá? Então, assim, é importantíssimo, acima de 60 anos, tomar a vacinação do vírus sincicial respiratório para proteção de formas graves também. Poxa vida, então assim, e a gente teve surto também? Você notou alguma coisa assim? Mas assim, é um dos principais causas, tá? Assim, a gente tem dificuldade um pouquinho de diagnosticar o vírus sincicial respiratório, porque assim, a gente não está habitualmente a pedir o painel viral, que a gente chama, tá? E tem exame específico para isso agora? Que você me corrige aí, como é que é isso aí? Que é o painel viral. O painel viral, eles coletam a secreção e é mandado para análise. Aí eles olham se não tem Covid, se não tem influenza, se não tem vírus sincicial respiratório, rinovírus e mais alguns vírus, tá? Esse painel viral não faz aqui, né? Em Ponta Grossa, tá? Então, assim, geralmente é coletado e mandado para Curitiba, tá? Demora, tá? Então, assim... Se você for esperar o painel... Exatamente. Pode ter passado da conta. Exatamente, então. Tá? Apesar que o tratamento é tratamento de suporte. O tratamento é suportivo de qualquer forma. Dependendo da resposta do organismo que vai fazendo a inflamação, né, Diogo? Isso que é a gravidade da coisa, né? Cada organismo responde de um jeito, ele vai inflamando, você vai tentando correr atrás dessas inflamações. Tanto né? assim que... E você tem noção de quem pode estar inflamado, mas você não sabe quem que vai fazer piora, né? Até pela lesão, tanto no raio-x quanto na tomografia, a gente suspeita de vírus, tá? Então, assim... Quando tem o vidro fosco, que eles chamam, que é uma inflamação no pulmão, sabe? A gente suspeita mais de vírus, tá? A pneumonia, quando é bacteriana, ela faz mais arredondada, sabe? Que a gente chama de consolidação, tá? Isso, okay? E também o hemograma, o exame de sangue é diferente, né? No caso de bacteriana, eu tenho aumento de leucócitos e aumento de bastões. Quando é viral, eu tenho queda de linfócitos, tá? Então, fala mais a favor de vírus, tá? Lógico que não é 100% para um e 100% para outro, né? É muito tato, né? Da clínica, né? Tanto assim que quando o paciente vem com alteração no raio-x, a gente não sabe se é bacteriana ou é viral, tá? Então, a gente começa antibiótico. Às vezes, ele pode ser uma pneumonia viral, mas a gente trata como bacteriana para tentar dar um tiro certeiro, assim, tá? Se for bacteriana, nós estamos tratando.
E a viral seria de tratamento esportivo. Ou seja, você sempre tem que correr na frente do adversário. Exato. Você sempre tem que se precaver antes do pacientinho. E fala uma coisa para mim, como você orientaria assim, esses pacientes, né, que estão chegando agora, por exemplo, que precisam, né, que estão escutando hoje aqui, que de repente é de um grupo desse, é um diabético, é um paciente hipertenso, já tem os probleminhas do coração, ou já tem uma imunidade mais baixa, já sabe, né? Uma idade, né? Acima de 60, 65 anos. O que você orientaria eles, né? Vamos procurar, então... eu vou lá, então eu chego lá na clínica de vacinação e peço vacina ou... Não, acho que primeiro de tudo, assim, conversar com o seu médico, né? Tá? Com o médico que está acompanhando, tá? E pedir uma orientação, tá? Se ele... Porque, assim, vários médicos não conhecem as vacinas, assim, não é parte deles. Pedir para encaminhar para um especialista, um pneumo, um infecto, tá? Para poder ver quais vacinas ele tem indicação de fazer. Até para não tomar aquilo que não precisa. Aquilo que não precisa, né? Exatamente. E também tomar aquilo que precisa, como você falou mesmo aqui, né? Do DPT, Isso. pelo amor de Deus, né? Porque senão a pessoa não está habituada com o sistema de vacinação, né? E daí a pessoa acaba não tomando a vacina equivocada, né? Achando que está protegido e não está protegido, né? E fala uma coisa para mim, quais seriam aqueles pacientes, os primeiros sintomas ali que precisariam ficar mais preocupados? Que eles... Você já falou da tosse, né? A questão da tosse agora, mas assim, a coisa que chama a atenção do paciente. Principalmente falta de ar. Tá? Então, assim, o paciente começou a caminhar, tá se sentindo mais cansado, vai tomar banho, fica ofegante, tá? Começa a conversar, começa a ficar ofegante, tá? Esse paciente é importante procurar o médico, sabe, tá? Se ele tiver oxímetro, né? Que ficou famoso, o oxímetro, tá? E se tiver abaixo de 92, tem que procurar atendimento também, tá? Para fazer um exame de imagem, para ver se não tem lesão, para fazer os testes virais e exames de sangue, né, tá? Então, falta de ar, febre alta, tosse produtiva com escarro amarelado, verde, com sangue, tá? São sinais de alarme aí, tá? É interessante também que nem sempre, principalmente idosos, nem sempre tem febre, né? Isso. Como é que é isso? Idoso geralmente não faz febre, tá? Idoso, assim, a gente fala que eles fazem confusão mental, tá? Então, se você tem um idosinho em casa que começa a delirar, começa a não falar coisa com coisa, tá? Geralmente tem alguma infecção por trás, tá? Então, nesses casos, também é interessante procurar o médico. E sabendo, né, que não precisa ter alguma coisa, só a idade já justificaria ser um grupo de risco, né? Pela fragilidade da pessoa, né? Então, o familiar aí ficar esperto com isso. Assim também como a gente estava conversando, né? De cuidar nesse período das pessoas que chegam eventualmente com o nariz escorrendo, tossindo, com essa... Tentar evitar que tenha contato, né? Ficar assim, esperto com esses sintomas. Por que no frio costuma dar mais esses quadros? Tá? Ficou mais aglomerado? Isso. Primeiro, assim, porque a mucosa resseca. Tá? O frio faz ressecar a mucosa nasal, a mucosa respiratória, tá? Então, fica mais fácil do vírus grudar e de proliferar. E segundo, porque no frio a gente costuma fechar a janela, ficar mais aglomerado, tá? Então, assim, numa escola, fechou, tem uma criança com o nariz escorrendo com vírus. Passa para todas, tá? Então, nesse momento que está fechado é que acaba proliferando o vírus. Então, assim, até como orientação... Deixar os ambientes mais arejados. Tomar bastante líquido, hidratação. Tomar bastante líquido, tentar fazer exercício, tá? O paciente que viu que tá mais nariz escorrendo, mais gripado, tentar usar máscara, né? Até isso, né? Porque a gente... Na época do Covid era muito mais comum isso, né, Diogo? O povo oriental tem esse costume, né? Verdade. A gente não tem esse costume, né? Manter, né, a máscara, se você... Até para trabalhar, então, assim, né? Começou com dor de garganta, começou com coriza, espirros, é interessante usar máscara, sabe? Para proteção dos outros, para não proliferar o vírus, né?
É uma situação, eu sei que é uma conversa difícil, porque quando a gente fala de criança, né, é meio complicado. Criança é muito complicado, Mas né? o pai e a mãe, se puderem também segurar essa criança de mandar para a escola, como é que é isso? Você orienta também? Ideal seria. Difícil, no né? mundo ideal, né? Tá? A gente sabe que muitos pais trabalham, muitas mães trabalham e não conseguem ficar com o filho em casa, né? Tá? Mas o ideal seria, começou sintomas, tentar deixar em casa, né? Segurar, né? É uma situação complicada. Se a gente entra daí em outros aspectos, né, sociais aí juntos, né? Exato. Mas é interessante isso, né? Porque essas crianças, né, muitas vezes a proteção é dupla, né? Além dela não ficar exposta a outras complicações, né, que seria ela não receber inicialmente o tratamento e ficar imunologicamente competente para não ter complicações, ela pode estar transmitindo, né? Com certeza. Qual é o tempo para as pessoas entenderem que quando começa a ter sintoma, as pessoas ainda fazem as transmissões, que pode ser arriscado você deixar uma pessoa ter contato, né? Foi mudando, a gente estava conversando do Covid, foi mudando, né? Tá. O Covid foi assim, né? Quando você pegava o Covid, era 14 dias de atestado lá inicialmente, né? Tá? É verdade. Aí foi baixando para 10, 7 e hoje está em 5. Graças a Deus. Então, vírus, geralmente você transmite ali um pouquinho antes dos sintomas, 2 dias, tá? Esse daí é a época que você não consegue. A época que você não consegue, que tá? o E geralmente dissemina. 5 dias depois, né? Tá? Então, assim... A maioria deles até 5 dias. Seria o horário que tem que ficar mais sem contato com as Mais pessoas. em isolamento, Isolamento. né? Tá. Ou você que começou a ter sintoma, utilizar uma máscara, né? Ficar mais em ambientes arejados, né? Essas coisas. Sim. A gente tinha muita história, Diogo, de colegas assim que descobriram que estava com Covid porque tinham... Naquela época fizeram muitos exames, né? Tudo que o cara chegava fazia exame. Então, assim, às vezes muito pouco sintoma. Mas aí descobria que tinha um negócio desse, aí o médico chegava, dava uma receita, ou de um inalatório, alguma coisa. O cara ia na farmácia, ele passava depois no mercado para pegar mais não sei o quê, daí ia lá falar com a mulher dele. Exatamente. Aí passava no trabalho para levar não sei aonde, mais não sei o quê. E tudo isso, numa doença como é o Covid, que dissemina, você está espalhando o vírus. O vírus para tudo quanto é lugar. Porque o grande problema nessa circunstância é a transmissibilidade da patologia, né? Com certeza. E no caso, assim, tem doenças que são menos e tem doenças que são mais, né? Até você fala melhor que eu sobre isso, mas um dos problemas, olhando só para o Covid, é que a transmissibilidade era muito alta. Era muito alta. Daí a incidência ficava elevadíssima, porque num ambiente todo mundo pegava, né? Isso já não é dessa forma tão assim para outras, né? Para outras doenças, mas esse que era o grande problema. Então a pessoa tem que ser atenta a essa situação, né? Aos cuidados que precisa ter, não é verdade? Exatamente. Exatamente. Que interessante. E alguma outra coisa assim que você orienta sobre as imunizações, essas imunizações especiais? Que você... Idoso, assim, é interessante tomar de herpes, né? Porque o idoso tem muito herpes zoster, né? Principalmente nos imunossuprimidos, né? Tá? E a vacina do herpes também, né? Tá sendo preconizada a fazer, né? Mas tá? paga, né? É paga. É paga também. Paga, tá? Nós não temos sistema. São 2 doses com um intervalo de 2 meses, se não me engano, sabe? Tá? Mas assim, por que é importante, tá? Porque aquelas lesões de herpes zoster, elas judiam muito, né? Judiam. Além da dor, sequela que pode ela dar pode ter dor. a sequela neurológica ali, né? Fazer a neuropatia pós-herpética. E aí o idoso, se for na região do tórax, ele pode ficar com dor e pode fazer restrição na respiração, né? Então respirar com maior dificuldade, tá? Então ele acaba sentindo falta de ar por causa da restrição. Por causa do problema da sequela... Da sequela neurológica ali. E é muito comum, né? Nessa fase. E o problema e a importância da imunização é que depois que começou as lesões, você não sabe quem... Não. Né? Mesmo começando o tratamento precoce, você não sabe quem vai fazer ficar com aquelas dores periféricas ou não. Ou seja, evitar o problema... Exatamente. Prevenção, né? Prevenção sempre é mais importante. E nessa fase, o que você orienta assim, para esses pacientinhos que são asmáticos, né? Porque, assim, às vezes a gente tem pacientes que
sabem que tem algumas doencinhas, né? Mas nem sempre acompanha direito, né, Sim, Diogo? sim, tá. Então, os pacientes asmáticos, a gente tem que pensar que a asma é uma doença inflamatória, tá? Então, assim, qualquer alteração que ele seja alérgico pode desencadear uma crise nele, tá? Uhum. Não é só alergia. Então, qualquer processo infeccioso com o paciente com asma PEG pode desencadear uma crise. Se ele tiver exposição a alguma coisa que ele é alérgico, pode fazer da crise, ou seja, mofo, poeira, construção em casa, pelo de gato, pelo de cachorro. Você tá? faz perfil assim? Faço, Em todos? Que legal. tá? Geralmente eu peço os exames de sangue para ver as causas mais comuns E já da alergia. orienta, mais por já orientação. oriento, tá? Mas mudança climática na asma também dá, pode né? fazer. Eu tinha isso quando era também adolescente, pode fazer. quando era pequeno. Tá? Eu tinha nas Então, mudanças. assim, a asma tem que ficar atento às mudanças climáticas também, tá? E lógico, assim, não parar de usar medicação, né? Que é uma coisa importante, É né? importantíssimo, assim, porque a maior parte das crises também é por não adesão ao tratamento. O paciente para de usar o tratamento, tá? E o tratamento desse, às vezes, é continuar usando a medicação, tá? né? Hoje ainda tem aquele mito da bombinha, né? Mas eu vou usar para sempre, mas vicia, dá infarto, tá? Isso tudo é lenda, tá? Assim, Então, converse isso lá com o povo. isso, tá? Então, assim, a bombinha, ele é um remédio também que vai prevenir as crises, tá? É muito pior você ficar tendo crises, o risco aumenta, do que você usar a bombinha, né, tá? Então, a bombinha, algumas têm alguns efeitos colaterais, né, tá? Pode acelerar um pouquinho o coração, realmente. Pode dar um pouquinho de tremor, né, tá? Pode fazer lesões na boca, né? Candidíase, tá? Mas são medicações seguras que servem para prevenir as crises, né? Tá? Ou seja, não me pare a bombinha Não sem pare a bombinha, orientação, exato, pelo tá. amor de Deus. E o paciente com asma sempre vai usar bombinha? Depende, tá? Tem alguns pacientes que vão melhorando que a gente vai diminuindo a medicação, tá? Mas a gente não tira súbito, né? Tá? Não dá pra de jeito tirar. nenhum. A gente vai diminuindo o nível da medicação para ver se ele consegue ficar sem. Lógico que existem os pacientes que não conseguem vai ficar de jeito nenhum sem sem. medicação, tá? Tem pacientes que acabam usando o resto da vida, sem dúvida. E é importante ter esse entendimento, que é uma Sim. doença de tratamento contínuo, né? Tá. E que é uma doença que não tem cura, né? Isso, tá? exatamente. Então, assim, você teve asma, tá? O curso clínico da asma geralmente é assim. Adolescência ataca diminui. muito na criança, né? Na infância. Na adolescência, some. Foi o que aconteceu. Tá? E aí pode voltar na idade adulta, tá? Então, geralmente para voltar na idade adulta tem algum gatilho por trás. Covid, infecção, tá? Se você ganhar muito peso, obesidade, né, tá? Que mais? Na mulher a gestação pode fazer voltar. Inflama, né? Tá, inflama, tá? Exatamente, tá? Então, geralmente tem algum fator gatilho para voltar na idade adulta. E você orienta atividade física para essas crianças? Tá. Então, assim, mesmo o paciente com asma tem que fazer atividade física, tá? Por quê? Porque a gente tem que melhorar a musculatura para o paciente respirar melhor, tá? Ah, mas ele não consegue, tá? Então, ele não tá com a medicação adequada. A Então, gente tem que fazer outra coisa. melhorar a medicação para ele conseguir fazer atividade física, tá? Então, é importante fazer essa avaliação para entender se ele está bem medicado Sim. ou não interromper as medicações. Se está tendo as crises, eventualmente tem que fazer os ajustes, né? Sim, Isso você está falando sim, aqui. tá. Né? Asma é uma doença crônica. Você tem que acompanhar. Tá? Então, assim, eu recomendo os pacientes graves consulta a cada 3 meses, tá? É importante os que estão isso. mais estáveis a cada 6 meses, tá? Mas você vai ter que acompanhar o médico frequentemente. E é importante também isso que o Dr. Diogo está falando, que assim, às vezes a periodicidade, a gente pensa que a gente determina isso, né? Tá. E, né? Eu falo assim que o paciente, quando tá bem, ele não aparece no consultório, sabe? Tá? Ele some, tá? Tem vários meus voltando agora com a mudança climática
que daí tá 1 ano sem... Daí eu falo, tava bem, né? Daí eles falam brincando, né? Mas assim, o ideal é você acompanhar a cada 6 meses. Nem que você esteja bem, né? Pra gente fazer exame, porque assim, é importante fazer o exame de espirometria, né? Pra ver como é que tá a capacidade respiratória, tá? Às vezes é o primeiro sinal, assim, Diogo, como é que é isso? Do que você diz? De descompensação, de tratamento, a espirometria nesse caso você faz o quê? Para acompanhar? Sabe que nem sempre, tá? Eu tenho pacientes que assim, que são ratos de academia, certo. Tá? Mas que o exame vem alterado. Fica com e assim, VF1... eles só falam assim, olha, eu sinto que a minha capacidade respiratória não é que nem a dos outros que treinam, eu acho que eu tô mais cansado. Aí faz o exame e dá. Sabe, tá? Então, assim, por quê? Porque ele já tá acostumado a treinar. Então, ele só sente em atividade intensa. Vai adaptando. O organismo vai adaptando. Tá? E tem alguns pacientes que crise forte que você nem precisa fazer a espirometria para ver, né? Tá vendo nada. E outra coisa importante, quando o paciente tá em crise, a gente não faz espirometria. Espirometria é um exame que você vai fazer no basal do paciente, quando ele estiver bem. Quando ele estiver bem, tá? Sim. Senão você só vai judiar. Já sabe que vai dar alterado, né? Já sabe que vai dar alterado. Diogo, e assim, aqueles pacientinhos agora que, né, que é óbvio que ninguém quer isso, mas que já tem um pulmãozinho crônico, né? Que é aquele ou DPOC, ou bronquítico, o enfisematoso, né? Como é que é aqueles, nesse período aí também, que precisam cuidar? Como é que eles estão... Tá. Então, o DPOC, aí vai depender muito do grau do DPOC, tá? DPOC, a gente tem que... A principal causa de DPOC é o tabagismo, tá? Então, assim, aquele paciente que fumou muito tempo, ainda fuma, tá? É uma doença crônica, por quê? Porque o brônquio vai estar inflamado e vai estar mais fechado, tá? E passa menos ar do que deveria, tá? Fora o enfisema, tá? Eu costumo falar para os pacientes que enfisema são bolhas ali no pulmão. Mas enfisema, na verdade, é uma destruição do alvéolo, tá? Então, assim, eu falo para os pacientes que forma bolhas e que o oxigênio não consegue passar. E por isso que sente falta de ar, tá? A gente tem que deixar claro que enfisema não tem cura. Não. O estrago que está feito já foi feito, tá? A medicação do DPOC serve para quê? Ele é broncodilatador, tá? Então, ele vai abrir o brônquio para passar mais ar para tentar dar um conforto para o paciente, tá? Mas não volta ao normal, tá? Então, assim, esse paciente, ele tem que usar a medicação corretamente, tá? É interessante fazer fisioterapia respiratória ou até mesmo algum exercício físico, né? Para poder melhorar a musculatura, tá? E é importante a vacinação para prevenção, tá? Certo. E fala uma coisa, nesses pacientes que nem você falou agora, né? Que são os DPOCs, que você falou a respeito do tabagismo... muitos deles falam assim, mas se é irreversível aquilo que eu já tenho no pulmão, eu preciso parar de fumar... Precisa, como é que é isso, tá? Diogo? Precisa parar de fumar por quê, tá? Porque ele é uma doença progressiva, tá? Então, enquanto você estiver fumando, a tendência é piorando, tá? Então, você vai parar de fumar para estabilizar a doença, tá? Ok? E assim, se vocês forem ver o paciente com DPOC, a gente fala que ele tem o tórax em tonel, tá? Que ele fica cheio de ar, tá? Então, ele tem uma respiração mais curtinha, tá? Então, é aquele paciente que não consegue fazer uma incursão respiratória funda, tá? E isso tem alteração até na fisiologia respiratória, né, tá? Porque o principal músculo da respiração é o diafragma, tá? Então, quando você enche o teu tórax de ar, como é o paciente DPOC, que ele é hiperinsuflado, o diafragma fica reto, tá? E aí ele não trabalha direito e você não consegue fazer a função pulmonar adequada, sabe? Tá? Então, ele altera toda a musculatura, toda a fisiologia respiratória. Ou seja, parar de fumar vai ajudar. Com certeza. E fala uma coisa para mim. Agora, tem algo que você possa dar, que você dá para os seus pacientes que auxiliem nessa questão do parar de fumar? Quando eles chegam e conversam isso com você? Sim, como é que você trata? sim, o que, tá. que você faz? Então, assim, hoje em dia, existem poucas opções no tratamento do tabagismo, tá?
Mas a principal dela, a primeira pergunta que eu faço com o paciente está fumando. Você tem vontade de parar de fumar? Tá. Se o paciente me responder não quero, não adianta não você vai fazer falar mais nada. nada. Não adianta você não vai convencer ele, tá? Você quer parar de fumar, tá? Aí a gente vai muito para a parte da psicologia, né, tá? Você tem que convencer ele, falar quais são os malefícios, né? Que pode dar câncer de pulmão, bronquite, DPOC, tá? Que mais? A respiração vai melhorar. Você vai falar para ele dos benefícios também, que a doença vai parar de progredir, tá? Tem que convencer ele a tomar bastante água, líquido. Quando tiver vontade de fumar, sair, fazer alguma atividade, conversar com alguém, tá? Porque o objetivo é distrair a cabeça para não vir a vontade de fumar, tá? Certo. Lógico que os tem hábitos associados. Isso. Tomar um cafezinho. Café lembra muito cigarro, né? E lógico que tem aqueles pacientes que são dependentes da nicotina. Esses pacientes precisam entrar com remédio, tá? Quais são os remédios hoje em dia? Adesivo, que o adesivo vai repor nicotina aos pouquinhos, tá? Existem a bala, a goma de mascar de nicotina, que faz o pico de nicotina, que você pode usar quando tiver muita vontade, muita fissura, né? E aí você tenta diminuir a impulsividade do paciente com alguns antidepressivos, né? Tá? Para ele não ficar tão ansioso, sabe? Tá? Mas é um tratamento difícil, sabe? Porque... O que você tem usado? Bupropiona, tá? A bupropiona é a primeira linha, e daí a segunda linha, fluoxetina e paroxetina, tá? Até pouco tempo atrás existia o Champix, a vareniclina, tá? Que era o que tinha melhores resultados, tá? Ele era um remédio muito bom. Só que ele foi tirado do mercado, né? Não se acha mais ele. Ele tinha uma incidência de suicídio, sabe? Ele fazia alucinação, tá? Então, eu acredito que foi tirado por conta disso, sabe? Tá? E a efetividade dos pacientes que têm parado, assim, que começam? Não é muito animador, alta, né? Tá? Eu confesso que fica ali por volta de 30%, tá? É lógico que se você combinar as terapias, você tem uma eficácia maior, né? Então, e você o pode cara usar... também querer, né? Exato. Você pode usar adesivo junto, bupropiona, pastilha, sabe? Tá? Então, assim... mas eu confesso que é desanimador, que a taxa de sucesso... É muito dependente da pessoa ainda, né? Muita dependência. Geralmente, eles param quando tem algum susto. Infartou, fez um AVC, sabe? Daí coloca na cabeça que vai parar, sabe? Tá? E a gente tem paciente que mesmo operado, o cara volta a fumar, filho. Não tá nem aí pra coisa, ele volta a fumar, né? E hoje em dia tá mais difícil com os vapes ainda, né? Então, isso que eu ia te perguntar isso, mas já que você entrou no... O que se orienta? Porque, assim, o que eu vejo que... eu não sei qual foi você tem muito mais experiência que eu em relação a isso, mas foi uma ludibriada que a indústria deu nas crianças aí, porque o cheiro é diferente, não tem tem um apego social, parece que chama mais atenção. Exato. E eles estão agora voltando a fumar, né? Assim, qual que é o problema? Inclusive nos congressos eles estão falando isso, tá? Para você não trocar o cigarro normal pelo vape, tá? Que o vape é mais perigoso, o cigarro eletrônico, aí, tá? Porque ele tem uma taxa de nicotina que pode ser até 50 vezes mais, tá? Então, ele causa muito mais dependência. Então, olha assim, aí, é muito mais difícil de parar. Olha que interessante. Muito mais difícil de parar. Ou seja, eles colocaram dentro daquele negocinho lá mais nicotina. Para a pessoa ficar assim, mais dependente daquilo. Qual que é o problema hoje? Você leva aquilo no bolso, né? Então, assim, a pessoa não... O tempo inteiro com aquilo lá, sabe? Tá? Fica o tempo inteiro, tá? E tem de várias cargas, né? 6 mil puffs, 10 mil puffs, sabe? Tá? E tem gente que usa aquilo lá em uma semana, sabe? Tá? Eu não faço ideia do que é, porque é muito... novo. Então, assim, só para você ter uma ideia, uma de 6 mil puffs, se você fumar em uma semana, equivale a fumar quase 4 carteiras de cigarro no dia, sabe? Tá? Então, assim, o que a gente tá vendo, assim, é que cada vez vai aparecer pacientes DPOC, né? Muito mais cedo. E fala uma coisa, a gente sabia que o cigarro industrializado tem mais de 400 substâncias que são ruins. Tem estudos falando alguma coisa a respeito do vape? Tá. É que assim, ele vem o cilindro ali dentro, né? Tá?
que tem várias coisas ali. Muitas vezes a gente nem sabe o Não que é sabe nem o colocado que ali que é. dentro, tá? Mas saíram estudos que, assim, o vilão, um dos vilões é a vitamina E que é colocado ali dentro, tá? Que ele pode fazer queimadura pulmonar, pode fazer uma doença que se chama EVALI até, tá? EVALI? EVALI, que se chama doença relacionada ao e-cigarette, que eles chamam, né, tá? Que faz uma inflamação difusa no pulmão, sabe, tá? E isso acontece, pode acontecer pessoa que fuma uma vez só, sabe, tá? Então pode ser súbito, assim, sabe? E você não sabe quem vai fazer e quem não. Você não sabe quem vai fazer e quem não. Não tem ainda aquele que é mais predisposto não, a fazer. Fora que você vai enfraquecer o teu sistema imunológico, fica mais fácil de Sim, pegar pneumonia. mais secreção. Tanto assim que estão aparecendo várias pneumonias em pacientes jovens, tá? Que a gente não sabe de onde faz tá vindo. as mudanças Sim, perde mucociliar, sabe? Perde tudo. Perde as defesas ali, tá? Que interessante, cara. Então, olha assim, só. a gente fala para não trocar, tá? Porque então, o vício é muito 6 maior. mil desse negócio aí é quase 4... Exatamente. Você falou 4... Por dia. Por dia. 4 carteiras. Carteiras por dia. Tá. E a pessoa achando porque o cheiro não é ruim. Exato. Socialmente é bonito. Exato, tá. Ou seja, uma forma de ludibriar a galerinha. Tanto aí. assim que o Ministério não tem legalizado, né? Não é legalizado no Brasil. Não é legalizado no Brasil. Todos os que estão vendendo aí são ilegais. Todos ilegais. Meus queridos. Então, isso é um perigo. É um perigo. Então, tente evitar o máximo. E assim, é engraçado que eles fizeram várias formas, né? Tá? Então, assim, até para pegar a população adolescente, infantil, eles colocaram um vape com super-heróis, Homem de Ferro. Então, assim, nas escolas, infelizmente, tá virando febre isso, sabe? Tá? Até é engraçado que uma mãe esses dias me levou a filha lá de 13 anos porque tinha achado um vape na mochila da criança, sabe? Tá? Pra eu orientar ela que não podia, sabe? Tá? Não, e além disso, você deve ter feito algum exame para ver se não estava acontecendo nada, não, se a mãe tudo pediu bem. pra eu fazer todos os exames, Tem certeza se estava tudo bem o pulmão da menina? Né? Que interessante. E outra coisa que eu sempre falo, e isso eu não vi ainda no vape, até porque não tem uma regulamentação. Eu sempre falo para os pacientinhos assim, aquilo que está atrás, aquelas figuras que estão atrás do maço do cigarro, a pessoa ela não se vê daquele jeito, mas ela vai se transformando dia a dia. Chega uma hora, a hora que ela vê, ela já está daquela forma. Mas aquilo é real. São pessoas reais, né? E não se engane, porque isso vai acontecendo. Só não acontece de uma hora para outra, mas ela vai acontecendo. E o que eu vejo é que no vape a gente não tem nenhum tipo de informação, não está veiculado nada, sabe? Porque não tem regulamentação. Então... Não tem lá, ó. Você se continuar usando isso aqui faz mal para sua saúde. O cheirinho é bom, todo mundo está usando, um amigo usa. Mas eu concordo que deveria ser feita uma campanha mais incisiva contra o vape. A Sociedade de Pneumologia nunca... Não, até faz, sabe? Tá? A Sociedade de Pneumologia até faz, sabe? Mas eu acho que deveria ser mais incisivo. Socialmente falando, você está falando sociedade. Exato. E o que me preocupa é que nós estamos voltando com um hábito que a gente tinha perdido, que é de crianças, cara, fumando. Você não via muito mais criança fumando na rua. Até hoje em dia, quando você encontra, né, uma criança fumando um cigarro convencional, você acha um absurdo. Você olha e fala, que esquisito, né? Não é o natural. Até porque a geração foi largando, né? Foi se conscientizando do que faz mal e foi largando. Agora você vê elas voltando com... assim, outra coisa que o jovem gosta muito é o narguilé. Isso, e daí? O que você fala a respeito? Esse também é um veneno, né? Tá? Porque assim, 1 hora fumada daquilo lá equivale a fumar 100 cigarros, tá? 5 carteiras. Tá brincando, então, assim, eu não sabia disso. Também é terrível, sabe? Tá? Então... Caraca, 1 hora a pessoa ali... Exato. Fora, assim, o risco de pegar... risco de outras coisas, porque tem... Exato, passa de boca em boca, sabe? Até higiene. Imagina que você tem um cara ali que tem um vírus... Exato. E aquilo lá tá indo pro outro... Exatamente. Ou seja, uma disseminação de infecção,
5 carteiras, qual é que é? 100 cigarros? Exatamente, 5 carteiras, né? A carteira de cigarro vem com 20 cigarros, né? Seria E os caras se unem para fazer aquilo, né? Fica os caras se unem para fazer aquilo, tem lugar específico, coloca lá um negócio. Você também não sabe o que tem dentro do fumo. Não sabe, né? Vai saber o que... Também não é legalizado isso, não tem? Tem legalização? Sabe que eu não sei se isso é legalizado. Nunca procurei isso. Porque hoje em dia tem essas coisas que vendem tudo isso, cara. Eu acho interessante isso. Não falando, lógico, a pessoa que tem consciência e está usando, aí o problema é dele, mas do ponto de vista de saúde pública, pelo menos a orientação tinha que ter, né? Porque assim, é muito é melhor você fazer campanha, né, para restringir isso, tá? Porque o custo disso no futuro vai ser muito alto, né? Tá? O custo de saúde pública. Internação, reinternação, oxigênio. Meu Deus do céu, isso é muito. Medicação. Medicação, programas públicos para tratar esse paciente. Porque quando a gente fala desses pacientes crônicos, eles internam várias vezes. Você deve ter pacientes dessa forma. Que nem os pacientes com insuficiência cardíaca. Sim. Né? O gasto público com isso é absurdo. É absurdo. Tanto que em países assim de primeiro mundo... O controle social da saúde é muito maior. Se o cara não tomar o remédio da pressão dele lá, o cara que faz controle social lá, como é que fala? Oh, Jesus! Ou seja, esse cara que faz isso, ele vai lá na casa do cara e fala assim, por que você não está tomando? Por que você não foi na coisa? Você então você vai perder o seu seguro social aqui. Sim. Daí você não pode comprar, você não pode financiar, você não pode fazer nada. Sim. Assistência social. Os assistentes sociais, eles vão no lugar. Se o cara não está assistindo as palestras, se o cara não está fazendo acompanhamento, se não está tomando as medicações, se não está dentro dos programas, nossa, filho, ele está aflito. Ele perde ali os direitos sociais que ele tem, porque ele está sendo um ônus para a sociedade, ele está sendo alguém que está prejudicando a sociedade. E aqui no Brasil a gente não tem isso, né? É engraçado que em todas as camadas sociais e cidades, né? Eu atendo no interior, atendo ali em Prudentópolis. Que legal! Você vai quantas vezes para lá? Uma vez por mês. Que legal! E ali é muito comum o cigarro de palha, né? Vixe, assim? Sabe, tá? Sim. Então, assim... E o cigarro de palha é outra coisa, né? Cada cigarro de palha vale 5 cigarros do outro, né? Tá? Então, às vezes eles vêm... Não, eu fumo um pouquinho, 10, eu fumo 4. Só 10 cigarrinhos de palha. É uma carteira, né? Tá? Então, assim... E também não é fácil para eles pararem de fumar, né? Porque, assim, a agricultura, geralmente, eles usam para espantar mosquito também, né? Então, assim, é muito difícil convencer. Muito difícil. Não, e olha a história. A minha avó foi exatamente isso que você falou. Ela começou a fumar porque era criança, ia junto nas colheitas. Todos contam isso. Criancinhas, né? E daí, o que aconteceu? Acabou fazendo corpo monáleo, DPOC, acabou falecendo por falência do lado direito com infecção respiratória. Resumo. E é engraçado que quando eu falo que vale 5 cigarros, mas é natural, mano. Não pode ser, sabe? Eles não acreditam. É verdade, né? E essa questão desse povo assim com lareira em casa, você tem muito problema assim com aqueles que tinham assim, se a gente for ler o consenso, né, o GOLD, que é o consenso de DPOC, eles colocam lá queima de biomassa, tá? Então, assim... A queima de biomassa, geralmente, são as indústrias maiores, coisa mais pesada. Porque, assim, coisa mais pesada, tá? Porque, assim, para você ter enfisema pulmonar com lareira, com fogão a lenha, você tem que ter uma exposição muito grande e um vazamento de fumaça muito grande. Muito grande para dentro do ambiente. Exato, tá? Então, assim, a gente não pode colocar que vai fazer um enfisema grave por causa disso, sabe? Tá? Teria que ter uma exposição muito grande, tá? Isso é importante, essa orientação. E aqueles trabalhos que são perigosinhos, como é que são esses aí? Que você pode? Trabalhar em chapa, né? Em restaurante, em mina de carvão, tá? Em queima, combustão, tá? Esses sim, aí você tem uma exposição grande. Esses têm alto risco de fazer enfisema, sem dúvida, tá? Aí tem que ter todos os EPIs adequados, né? Não é só máscara convencional, Não, né? é só máscara convencional. São aquelas mascarazinhas que é importante fazer essa orientação, que
aquelas máscaras, até mesmo no Covid, né, Sim. Diogo? As máscaras convencionais, quanto tempo? 1 hora de proteção? Exato. Você tinha que ficar com aquelas mascarazinhas de bico de pato, que a gente chama, né? Lá era horrível, É desesperador, né? né? Desesperador, tá? Eu ficava o dia inteiro, né? Ia ver os pacientes no hospital e daí à tarde no consultório eu tinha que ficar com ela também. Tinha que andar com ela o dia inteiro. O dia inteiro. Tinha um estoque no consultório. É verdade, né? É verdade. E eles inflacionaram absurdamente as máscaras nesse período, né? Tanto que, assim, no consultório eu ainda uso máscara. Você usa Atendendo. também? Atendendo? A convencional? Tá. A convencional, tá? Porque assim, como vai muito paciente tossindo, para mim a proteção eu tenho que usar, seus filhos, pra não trazer para casa, né? Tem, Deus o livre. Né? O seu sogro de vez em quando tá aí também, né? Você tem total razão, que tem que se cuidar. Isso tudo, essas orientações, elas são tão importantes, eu entendo, sabe, Diogo? Porque assim, às vezes o cara tá trabalhando, que nem você falou, um chapeiro lá. E ele acha que aquilo lá não vai ser inócuo para ele, não vai ter problema, tá tudo tranquilo. Eu não vou usar porque assim é melhor, sabe? E ele esquece que isso aí pode causar esse prejuízo para ele no futuro. Né? Ele está ali estragando a função respiratória dele e isso aí vai causar prejuízo no futuro dele. Uma criança que está utilizando, vou falar criança, mas é adolescente a maioria, né? Que está utilizando aí um cigarrinho eletrônico desse aí, ele está prejudicando, ele está achando que está sendo legal agora, mas isso vai causar prejuízo. Ele não vê agora o problema, né? Tá? Até se fizer uma EVALI, ele pode ver, né? Se fizer uma reação inflamatória. Se Deus quiser, não faz isso. Porque tá? se ele fizer um negócio desse, é como se ele tivesse inflamado igual o Covid. Exatamente. Da mesma forma. Faz o pulmão branco igual. Mesma patologia. Pode morrer igual. Não é isso que você está falando, Diogo? Para nós traduzirmos assim, para todo mundo entender. Pode morrer. Exatamente. Tá. E muitas vezes chega com aquele pulmão branco e daí a gente não sabe o que tem, nem porque pode ser vírus, pode ser bactéria, porque muitas vezes eles não confessam que usaram o vape, né? Daí você fica naquela. Meu Deus do céu. Filho, não é fácil a vida não, Diogo. Diogo, mais alguma coisa diferente que a gente pode conversar? A gente falou bastante coisa aqui hoje, né? Nossa, foi bem legal, gostei bastante, viu? E espero que as dúvidas aí do pessoal aí possam ser sanadas e com certeza se tiver mais coisas nós vamos conversar mais vezes com você, que você foi muito legal aqui. Quer deixar alguma mensagem? Quer deixar de repente seu telefone de contato do consultório para o pessoal agendar as consultas para seus pacientinhos que estão, de repente, estão parando os remedinhos, que faz 1 ano que não volta, que estão bem, que nem você falou, né? Para receber as orientações certas das vacinas, dos tratamentos. Tá. Então, assim, caso precisem, né? Com falta de ar, tosse, chiado no peito, problemas respiratórios, tá? A gente está construindo uma clínica nova, tá? Vai ser inaugurada dia 1º de maio. Tá? 1º de maio é feriado, então vai ser dia... no próxima segunda-feira ali, sabe? Tá? Vai ser na Barão do Cerro Azul, 136. Que legal. E o número é 3027 2595. 3027 2595. Tá? Então, caso precisem, estamos à disposição. E eu queria agradecer mais uma vez aqui, Dr. Diogo. Queria também agradecer o Diogo de uma forma assim, nesse período todo que teve o Covid também, né? Representando aqui a equipe que esteve à frente, né? Os colegas que esteve à frente, ele foi um deles, né? Eu sei que não é só o Diogo, tem mais 3 colegas que são pneumologistas, né? Foi o Helder, o Dr. Rangel e o Dr. Carlos. E o Dr. Carlos, né? Que atuaram lá na frente do Fora que povo. teve os outros clínicos que nos ajudaram bastante. Né? Os infectologistas, todo o pessoal que deu plantão nas UTIs, as UTIs que foram organizadas, né? Aqueles que se dobraram para cumprir as horas de UTI, que ficaram com esses pacientes internados, colocaram suas vidas em risco, o pessoal de auxílio de enfermagem, as enfermeiras, os fisioterapeutas, né, o que mais? Os psicólogos que atendiam nessas épocas, né? Todo esse pessoal assim que dedicou
a sua vida, né, nesse período que foi tão difícil para a gente. Queria agradecer vocês, queria agradecer aqui, Diogo, Obrigado. você e no seu nome agradecer todos esses que participaram em todos os hospitais. Nós estamos falando aqui especificamente da Unimed, mas eu sei que no Hospital Bom Jesus, teve na Santa Casa também, teve as pessoas que se desdobraram para fazer, no Hospital Regional aqui, que foi um dos centros de atendimento, né, que tiveram muitas UTIs abertas lá para atendimento desses pacientes. Agradecer a todos vocês aí em nome, usando aqui a oportunidade do Dr. Diogo, e muito obrigado, que Deus abençoe vocês, viu? Forte abraço e muito obrigado por vocês terem continuado aqui conosco, viu? Boa noite, Deus abençoe.